Estamos com o promotor de Justiça de Urbanismo e Habitação, Dr. César. Boa tarde, Dr. César. Referente ao entendimento dos principais pontos de uma recomendação vindo por essa promotoria, o que seria feito referente ao elevado Costa e Silva? Olha, a utilização do elevado, ela principalmente foi feita para o viário. Ao longo dos anos, nós tivemos uma modificação dentro dessa utilização que ela foi sendo estendida. Ela foi sendo estendida fora do horário de utilização do viário. E vários tipos de usos foram sendo feitos. E esses usos, eles são incompatíveis com a própria edificação do elevado Costa e Silva. Ele foi concebido, o projeto arquitetônico que foi feito é exclusivo para a utilização viária. Então, ele não é dotado de condições de segurança mínimas para poder garantir a presença de pessoas trafegando a pé, muito menos a realização de qualquer tipo de evento ou festa. E o que tem havido ao longo desses últimos anos foi justamente essa utilização. E ela tem redundado em várias reclamações e representações que, ao longo desse período, elas levaram o Corpo de Bombeiros a pegar e efetuar uma inspeção. E nessa inspeção técnica foram apontados todos os tipos de impropriedades nessa utilização que não aquela do viário. Um dos fatores iniciais que foi apontado pelo Corpo de Bombeiros foi a falta de anteparos em altura suficiente para poder impedir que as pessoas caíssem do elevado. Além disso, foi verificado que, na presença de grande quantidade de pessoas, havia incompatibilidade com o tempo mínimo necessário para o deslocamento em uma situação de emergência para a retirada das pessoas. Por que isso? O elevado ele foi concebido, como disse, para o viário. Nós temos espaçamentos muito grandes nas rampas para que se possa ter o acesso aos veículos, o que é compatível com o veículo, mas não é compatível com o deslocamento a pé. Então, em caso de uma evacuação, ou seja, se as pessoas tiverem de ser retiradas de lá, a distância que elas têm que percorrer é muito grande até conseguir alcançar essas rampas. Então, por conta disso, é que o Corpo de Bombeiros, ele pegou em documento oficial, ele apresentou essa impossibilidade. Mais recentemente, foi feita uma nova representação com a preocupação de eventos que poderiam ser feitos brevemente. E na análise desses elementos, ou seja, do laudo do Corpo de Bombeiros e mais, até matérias que foram feitas de usos indevidos ao longo desses anos, se chegou à necessidade de fazer uma recomendação ao município para que ele restringisse a utilização àquela que foi do projeto original, ou seja, a utilização de viário. E mais, além disso, a questão da própria horário em que poderia ser possível essa utilização. Então, o horário que é possível é o horário que se compreende até as 21h30. No período das 21h30 até as 6 horas da manhã, ele deve permanecer fechado por resguardo das pessoas, que são em torno de 250 mil, que moram ao longo do elevado Costa e Silva. Eles têm direito, na verdade, a não serem incomodados por esses usos, que, na verdade, não são controlados e acabam se tornando insuportáveis para quem mora lá. Então, são dois fatores. Um é de risco, quer dizer, as pessoas que estão lá, elas não têm garantia quanto à segurança delas. E, além disso, esses usos, eles implicavam num aumento de ruído, num período que deveria ser resguardado ao descanso das pessoas que são residentes próximos a ele. A recomendação realmente é que seja, no momento, só viário? Sim, essa restrição ela é por compatibilidade com a destinação do próprio elevado Costa e Silva. O fato de se afirmar que não houve nenhum tipo de episódio, primeiro que isso não chega a ser uma verdade. Nós temos registros de situações que ocorrem no elevado há muitos anos. Entre elas, inclusive, morte de pessoas que caíram do elevado, provocadas por outras pessoas ou não. Isso foi até objeto de investigação em épocas muito anteriores até a essa em que foi ampliada a utilização. Então, bem antes de 4 anos atrás, nós já tínhamos episódios que havia ocorrido morte por queda no elevado Costa e Silva. Então, além disso, vamos considerar o exemplo do que nós tivemos no Rio Grande do Sul.
nós tivemos uma casa de show em que ela estava aberta e ela acabou sendo protagonista de uma catástrofe absurda e durante todas as utilizações que precederam também não tinha acontecido nenhum tipo de acidente lá. Mas quando ele veio ocorrer, as consequências foram dramáticas. Então, essa preocupação, ela obriga a que, da parte da promotoria, nós tenhamos de nos acautelar. Então, é a aplicação que nós chamamos do princípio da prevenção. Então, não é admissível que se faça usos e que exponha as pessoas a risco. As pessoas, elas não são conscientes dos riscos que elas realmente passam. Elas não têm informação a respeito do que está acontecendo e essa medida de recomendação, ela vem preservá-las dentro disso. Não é pelo fato de que alguém pegou e já caminhou por lá e em determinada circunstância nada ocorreu, que isso lhe dá a garantia de que nada vai ocorrer. Não foi feito um planejamento, não há dotação inclusive de mecanismos físicos que impeçam que os acidentes possam acontecer. Então, por conta disso, é que a recomendação é de restrição. Restrição do quê? Em função daquilo que nós sabemos que ele foi concebido para poder ser feito e no que ele é seguro. Os outros tipos de usos, eles não são compatíveis, primeiro, como disse, por conta da questão da segurança e, segundo, em função dos horários que têm sido utilizados, porque eles têm sido feitos depois do período que se encerra a atuação do período do viário. Nesse sentido, então, o doutor diz em questão de um carro de bombeiro ter acesso, policiamento, fica incabível, né? Não tem como justificar ter todos esses eventos lá em cima, sendo que pode, então, promover um acidente muito mais grave por todo o longo do trajeto do elevado. Esse é um outro fator que a gente tem que considerar. O próprio acesso do tipo de veículo que possa dar algum tipo de atendimento. Se nós tivermos o elevado totalmente tomado por pessoas, é absolutamente impossível poder deslocar uma viatura, uma ambulância, uma viatura de corpo de bombeiros ou o que for. Mas não é só essa a questão. O elevado, ele é perigoso em si. Ele foi feito para que passem veículos. A mureta lateral que ele tem, ela leva em consideração a existência só de veículos em deslocamento. Não é para haver nenhum tipo de deslocamento a pé em nenhuma circunstância. Então, esse tipo de risco ele existe quando você já tem uma utilização, ainda que seja individual. E fica muito mais potencializado quando se faz um evento. E detalhe, no nosso sistema, para que se possa promover um evento, há necessidade da adoção de várias cautelas e adoção de vários tipos de procedimentos. E nenhum desses procedimentos é possível ser adotado hoje dentro do elevado. Nós temos de considerar que são 8 metros de altura. O risco é realmente muito grande e, por conta disso, não há garantia. Existem muitos espaços em São Paulo que podem ser empregados de forma segura para que as pessoas possam praticar o lazer, para que elas possam praticar o esporte e que elas não corram riscos. E o poder público é responsável pelo que acontece com elas. Não é possível que se mantenha aberto algo em que as pessoas possam acabar se vitimando. E sem controles. Porque dentre as utilizações existem outras, principalmente que podem ocorrer durante a madrugada, que são totalmente ilícitas. E elas não estão sob nenhum tipo de cerceamento por parte do Estado. E isso tem que ser feito e a maneira correta é com fechamento absoluto. Não permitir o ingresso de pessoas a partir das 21h30 significa resguardar essas pessoas na segurança delas, impedir a prática de crimes por pessoas que queiram se utilizar indevidamente e também permitir que as pessoas que estão no entorno consigam conviver em paz. Quer dizer, à medida que os automóveis saem, o que eles têm direito é a sossego, eles têm direito àquele período, então, das 21 até as 6 horas da manhã, em que eles tenham resguardado a sua privacidade, que eles tenham resguardado o seu sossego, mesmo porque a distância de boa parte dos imóveis ao próprio elevado é muito curta. Existe a causa primeira dessa restrição de horário é justamente o resguardo. O resguardo do quê? Do sossego das pessoas. E aí é que entra a questão da insuportabilidade. O que é considerado insuportável? Aquilo que não é compatível com aquela expectativa que as pessoas tenham desse resguardo. Como não há controle da utilização, muitos desvios são feitos com algazarras, gritarias, emprego de equipamentos de som com ruído excessivo e sem nenhum controle de horário, inclusive. Pouco importa se está acontecendo às 11 ou às 3 da manhã.
essa incomodidade, ela representa um agravo sensível à saúde das pessoas que moram lá. Todo mundo não quer que tenha uma festa diante da sua casa. Todas as pessoas gostam de festas, mas elas querem que essas festas elas sejam feitas com o resguardo necessário que a legislação municipal exige. Todos sabem que locais que se dedicam a isso são obrigados a adotar medidas de redução de ruído e outras tantas para que não perturbem os outros imóveis que são vizinhos. Agora, no caso do elevado, é um espaço totalmente aberto, em que não se pode, na verdade, limitar de nenhuma forma a tudo aquilo que foi produzido lá em cima. Então, o ruído ele vai se alastrando, e mais o próprio comportamento. Por enquanto que quem está dentro dos apartamentos está preocupado com seu sossego e privacidade, muitas vezes quem está no elevado quer se divertir em momentos que são totalmente incompatíveis. Esse tipo de lazer, ele não é um lazer que seja construtivo. Ninguém pode pegar e fazer gritarias às 3 horas da manhã e achar que isso é absolutamente normal. Nós temos dentro do sistema na cidade o controle do PSIL, que se aplica a todo tipo de estabelecimento, justamente para poder resguardar as outras pessoas. Então, esse tipo de raciocínio não pode ser afastado também do emprego do elevado, e é por isso que ele é incompatível, e é realmente insuportável. E nós temos registros, matérias que já foram feitas, elas retratam justamente até a própria destruição que as pessoas sofrem nos seus imóveis, por pedras que são arremessadas durante a noite contra vidraças, e outras tantas situações que refletem o mau uso que tem sido feito do elevado durante esse período noturno. Doutor Sérgio, mediante a tantos problemas em questão de segurança, né, para os que utilizam o elevado para finais de semana, os eventos praticados ali em cima, o que, então, a promotoria pensa em estar fazendo de imediato ou a um curto prazo, vamos assim dizer, para que se resolva o problema do elevado? O elevado, como eu disse, ele foi concebido para uma utilização única. Hoje se discute, e a própria lei no plano diretor, ela levou em consideração o fato de que ele hoje é considerado dispensável para a sua destinação originária. Se ele é dispensável, então eu entendo que não se justifica mais a sua permanência. Mas essa é uma decisão que compete ao executivo, não à promotoria. O como é que eles vão fazer isso e em que momento eles vão fazer, isso é algo que foge ao âmbito da promotoria. O que a promotoria ela leva em consideração é o seguinte: o uso que está sendo feito e que é um desvio, na verdade, da finalidade. E o que é esse desvio, ele implica em prejuízo para o próprio usuário e principalmente para as pessoas que moram no entorno. Então, a promotoria está focada nessa situação. Eu acho que realmente é recomendável que o elevado seja removido. Se ele já não tem mais utilização viária e é reconhecida a desnecessidade dele, então que ele seja removido. Mas essa decisão não compete ao Ministério Público. Ela compete ao Executivo, ele que deve pegar e avaliar o como ele deve fazer isso. Mas, até que isso seja feito, ele deve se balizar no que foi apresentado na representação, ou seja, o uso tem que ser exclusivo, viário, e ele tem que ser limitado aos períodos que estão sendo postos. Inclusive, nós temos que considerar que mesmo nos períodos de domingo e em feriados, eles também não podem estendê-los para esses usos diferenciados. Por quê? Porque as condições de insegurança são as mesmas. Pouco importa se é das 21h30 às 6 horas da manhã ou se é num domingo inteiro, as condições de insegurança são as mesmas. Ele não está dotado de condições físicas e não há como se estabelecer procedimentos que garantam a segurança das pessoas que estão lá. Então é por isso que a recomendação também diz que no período que é do resguardo semanal, ou seja, o domingo e nos feriados, ele também deve permanecer totalmente fechado. E não só fechado, como também deve se vigiar para que o acesso não seja feito de forma clandestina, porque isso pode acabar provocando os problemas que também se quer evitar. Perfeito, doutor César. Nós agradecemos esta entrevista que é super importante, inclusive para a população do centro de São Paulo.